dos senhores, toda língua confessará, todos os olhos verão Jesus Cristo, o Nazareno. Ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar. Só para você dar um glória a Deus, aleluia. Eu vou explicar o que é a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento, no original do grego, é arpazo, que traduzido para a língua portuguesa, para o idioma do Senhor Aurélio, significa raptar, tirar por força, sequestrar. Jesus vai vir como ladrão nos quatro cantos da terra e vai vir buscar a sua igreja. Se nesse ministério, a Assembleia de Deus Filadélfia, pelo menos 2 crentes tivessem este privilégio de ser arrebatado nesta tarde, eu serei o primeiro. Agora levante a mão para o céu, ou dá um salto nessa cadeira. O segundo crente que está aguardando a volta gloriosa de Jesus, e adora ele por 30 segundos, porque ele venceu, ele vai voltar, ele tem, ele pode, ele é maior do que Hitler, ele é maior do que Gandhi, ele é maior do que Buda, ele é maior do que Maomé, ele é maior do que as testemunhas de Jeová, ele é maior do que a Jesus Cristo está voltando. Maranata, vai acontecer. Levante o derramaço, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, entregar o certo. o Leão de Judá. Chega de coisas materiais, chega de coisas para satisfação do nosso ego, chega de profecia, chega de querer impressionar, chega de pregar, dizer a gente o povo tem que começar a voltar ao primeiro amor. O povo tem que entender que os maremotos estão pregando a volta de Jesus, os furacões estão pregando a volta de Jesus, as nações estão em desespero. Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. A trombeta vai soar. Eu quero nesta noite, eu quero nesta tarde pregar sobre as 3 maiores promessas da Bíblia. A primeira e maior promessa da Bíblia chama-se promessa da salvação. Se você entender de teologia e quiser buscar no original e quiser mergulhar na escritura, a palavra salvação na linguagem original significa soter. Soteriologia, a área acadêmica que estuda a salvação. Soter significa pôr em liberdade. É isso que Jesus fez. Ele nos pôs em liberdade. Ele tirou de nós o pecado. Ele tirou de nós o Egito, o mundo. E ele tirou de nós a morte. Jesus, ele fez isso. Ele nos pôs em liberdade. E é bem verdade que foi o próprio Jesus que disse em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só pode ser liberto quem está preso. Eu já estive preso, mas levado e engrandecido seja o leão da tribo de Judá. Eu não sou mais preso pelo diabo, eu não sou mais preso pela biblioteca, eu não sou mais preso pelo juiz. Ele me pôs em liberdade. E Jesus ainda faz uma outra, ele ainda deixa uma outra inscrição da sua parte. João 8,36: porque quem liberta não é o pregador, não é o barulho do pregador, quem liberta é ele, somente ele. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A primeira promessa chama-se promessa da salvação. Quando uma pessoa pecadora hoje, elas vão para a igreja atrás de outras coisas. Tem uns que vão atrás de adepto, outros vão atrás de se promover. Não vem mais para a igreja atrás da promessa maior, a promessa da salvação. É por isso que em muitos ministérios pessoas não permanecem. É porque elas não quiseram ser libertas
por Jesus, elas quiseram outras coisas, talvez as bênçãos de Jesus, talvez os milagres de Jesus, talvez estar no púlpito, talvez ser um diácono, talvez ser um pregador, mas a vontade de Jesus é pôr em liberdade os homens que estão no mundo, é pôr em liberdade as pessoas que estão em trevas. A segunda maior promessa da Bíblia chama-se promessa do perdão. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus, ele tinha vários motivos para falar alguma coisa, para indagar alguma coisa, mas Jesus lançou a segunda promessa na cruz do Calvário. Depois da salvação, ele lançou a maior e segunda promessa, chama-se promessa do perdão. Disse Jesus: perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E o João Batista, o último profeta da lei, também disse sobre esta segunda promessa. João capítulo 1, versículo 29. Não é o João Batista, mas é o Evangelho de João, mas é a palavra de João Batista. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O escritor João, na epístola, ele disse em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Prestai atenção no que eu vou dizer, porque eu não sei o dia da manhã, nem sou aqui hipócrita, nem sou herege para afirmar isso aqui sem base bíblica. Se algum dos senhores aqui tiverem porventura errado, tiverem porventura pecado, não abandone Jesus, não corra de Jesus, corra para perto de Jesus, porque existe uma promessa para quem errar, existe uma promessa para quem pecar. 1 João capítulo 2, versículo 2: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. A palavra pecado no original do grego significa errar um alvo. Se algum dos senhores errar o alvo, não abandona Jesus, não dá as costas para Jesus. Mas, irmão Marcos, assim é muito fácil. O problema é de quem não quer. A Bíblia não vai mudar por causa do teólogo, a Bíblia não vai mudar porque alguém não vai contra o cara. Se você pecar, a porta do perdão está aberta para você. É somente você ir para Jesus Cristo e dizer para ele toda a verdade, e ser sincero, ser honesto, porque essa promessa ainda tem poder. A primeira promessa e maior de todas é a promessa da salvação. A segunda maior promessa da Bíblia é a promessa do perdão. E eu vou para a terceira e não vou passar dela. A terceira maior promessa da Bíblia é a promessa do arrebatamento da igreja, porque Jesus Cristo disse em João capítulo 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque eu vou preparar lugar e voltarei outra vez aqui para levar-vos vós para estar comigo aonde eu estiver. Essa é a terceira e maior promessa, e é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja não está em mensagens de prosperidade, não. A maior esperança da igreja não está aqui nesta vida. Deus prospera da casa, da carro próprio, da terra, abre porta de emprego. Isso é bíblico, mas isso não é a nossa essência e nem é a nossa maior esperança. A maior esperança para um homem e para uma mulher nesta terra é sabermos que a qualquer momento vamos se encontrar com Jesus Cristo nos aires, vamos se
encontrar com Jesus Cristo nos aires. Chegar no céu lá nos ares. Meu Deus, tem tantas pessoas que eu quero conhecer, e eu vou aqui dizer para você algumas pessoas que nós vamos encontrar lá. Mas deixa eu mostrar a Bíblia, porque eu só tenho Bíblia, nem tenho teologia, nem entendo muito da teologia. Eu quero pregar a Bíblia, quero deixar você aqui decidido e decidida. Quero deixar você aqui cheio desse Jesus. Quero dizer para você que você não vai se afastar de Jesus nunca mais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ocidentais somos nós, e se assentarão na mesa do reino dos céus. Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero encontrar você lá no céu, e porventura, se você for para o céu, nós vamos se encontrar no céu com o Enos, que invocou o nome do Senhor. Nós vamos se encontrar no céu com o Enoque, que foi transladado. Nós vamos se encontrar no céu com o Noé, com o filho de Noé, o Sem, com o filho de Noé, o Jafé, com o filho de Noé, o Cã vai, o Canaã que foi amaldiçoado. Nós vamos para o céu com Abraão, vamos para o céu com a esposa de Abraão, a Sara. Nós vamos para o céu com Isaac, nós vamos para o céu com Jacó, nós vamos para o filho mais velho de Jacó para o céu, o Rubem, o segundo filho de Jacó, o Simeão, o terceiro filho de Jacó, o Levi, o quarto filho de Jacó, o Judá, o quinto filho de Jacó, o Dan, o sexto filho de Jacó, o Naftali, o sétimo filho de Jacó, o Gad, o oitavo filho de Jacó, o Aser, o nono filho de Jacó, o Zebulon, o décimo filho de Jacó, o Naftali, o 11º filho de Jacó, o sonhador José, o 12º filho de Jacó, o Benjamim, a filha de Jacó, Diná. Nós vamos para o céu até com as concubinas de Jacó, a Bila, a Leia. Nós vamos para o céu com a Raquel. Nós vamos para o céu com aquele casal abençoado da tribo de Levi, a nossa irmã Joquebede, o seu esposo Arão, o primeiro sacerdote da lei, Arão. Nós vamos com a primeira mulher pentecostal, galera de fogo, a Miriam. Nós vamos para o céu com o profeta poderoso, com Moisés, o filho deste casal. Nós vamos para o céu com o filho de Nun, com Josué. Nós vamos para o céu com o Caleb, com a filha do Caleb, a Axa, com Zelofoate, com as duas filhas de Zelofoate, com a Olimpa, com Bezaliel, o primeiro arquiteto mosaico. Nós vamos para o céu com a prostituta Raabe. Nós vamos para o céu com o juiz Otiniel. Nós vamos para o céu com o segundo juiz da Bíblia, o Elvi, o terceiro juiz da Bíblia, o Sangá, a quarta juíza da Bíblia e única profetisa e juíza, a Débora, o quinto juiz da Bíblia, o Gideão, o sexto juiz da Bíblia, o Jair, o sétimo juiz da Bíblia, o Jefité, o oitavo juiz da Bíblia, o Issa, o nono juiz da Bíblia, o Elon, o 10º juiz da Bíblia, o Abidom, o 11º juiz da Bíblia, o Sansão, o 12º juiz da Bíblia, o profeta, sacerdote e juiz Samuel, a Ana, a Penina. Eu acho que ela não está lá não. Nós vamos para o céu com a Elcana, nós vamos para o céu com os profetas, o profeta Aías, que mesmo cego enxergou a mulher de Jeroboão. O Jeroboão não está lá não. Nós vamos para o céu com o profeta Elias, que foi arrebatado. Nós vamos para o céu com o profeta Eliseu, que recebeu a porção dobrada de Elias. Nós vamos para o céu com o profeta Micaías, que mesmo dando murro na sua boca, mas as palavras de Deus eram na boca de Micaías. Nós vamos para o céu com o Nabote. A Jezabel não está lá, o Acabe também não está lá, mas o Nabote está. Pode cortar a cabeça do profeta, mas o lugar do profeta é certo no céu. Nós vamos para o céu com o rei
Davi. Nós vamos para o céu com o rei com o rei Asa. Então foi o povo a buscar o Senhor. Nós vamos para o céu com o rei Josias, o menino mais novo da história que se tornou rei. Nós vamos para o céu com o rei Josafá, com o profeta que pegou o recado do céu para Josafá, Jaziel. Nós vamos para o céu com os 3 valentes de Davi. Nós vamos para o céu com Benaia, que salvou Davi de Absalão. O Absalão não está lá. O Ahitofel que se suicidou também não está lá. O desviado do Joabe também não está lá. O sumo sacerdote Abiatar se desviou do reinado de Salomão também não está lá. Nós vamos para o céu com os 3 homens da fornalha, Ananias, Azarias e Misael. Nós vamos para o céu com Daniel, que foi para a cova, mas os leões tiveram que jejuar a noite inteira e ainda virar travesseiro para Daniel. Nós vamos para o céu com o profeta Jonas. Errou, mas se arrependeu. E quem se arrepende, a porta da salvação, do perdão e do céu se abre para ele. Nós vamos para o céu com os apóstolos, com o primeiro apóstolo André, que era da igreja de João Batista, Pedro, irmão de André, Tiago e João, filho de Zebedeu. Nós vamos para o céu com o Filipe, da cidade de Pedro e André, o Filipe de Betsaida, o Natanael, lá da Figueira, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, vai para o céu. Nós vamos para o céu com ele. Nós vamos para o céu com Tiago, filho de Alfeu, com Simão Gelote, com Tadeu, até o duvidoso Tomé está lá. Nós vamos para o céu com Tomé, e foi um dos maiores pregadores, depois que viu durado na mão de Jesus, ganhou muitas almas para Jesus, morreu na cruz, mas morreu orando. Nós vamos para o céu com Mateus. Nós vamos para o céu com Paulo, com Silas. Nós vamos para o céu e só para você dar glória a Deus, aleluia. O Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu só prego Bíblia, só para você dar glória a Deus, aleluia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz a Bíblia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai que está no céu não está com ele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e também os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só para você ver como o céu é verdadeiro, como o céu é lindo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Só para quem aqui quer ir para o céu, que está querendo o céu, que está querendo compromisso com Deus no céu. Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Só para você dar 3 glórias, aleluia. João capítulo 6, versículo 24, disse Jesus Cristo, o Todo-Poderoso: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá, mas passou da morte para a vida. Alguém aqui na Assembleia de Deus Filadélfia está querendo se encontrar com o Deus da Bíblia no céu. Quem aqui está na terra, mas está de olho com Deus no céu? Sabia que como Enoque está andando com Deus e vai ser arrebatado? Levante a sua mão direita e a sua mão esquerda para o Deus do céu, e por 30 segundos comece a adorar.
Deus Todo-Poderoso. A igreja vai se arrepender. Temos que voltar a pregar. O maior avivamento do século XVII foi na Inglaterra. No século XV, um homem chamado John Bus. Porque naquela época, se o homem negasse o que ele tinha tido, ele escapava-se da morte. Se o homem dissesse, se ele retrocedesse, se ele recuasse, os romanos o libertariam. E esse John Bus estava diante dos romanos. E ele era como eu, pregador do Evangelho. E ele não negou o que ele tinha dito. E ele disse: vocês podem até me matar, ficou conhecido como leão, mas daqui a 100 anos vai nascer um no meio de vocês, que vocês não vão conseguir matar ele. Aleluia. Vocês não vão conseguir parar ele. Isso foi no século XV. Começo do século XVI, a Alemanha entra na história. Um homem que estava no convento de Santo Agostinho. Quem era Santo Agostinho? Santo Agostinho eu já estudei, eu já trabalhei na UFC, eu via várias pessoas estudando sobre ele. Eu descobri quem era o Santo Agostinho. O Santo Agostinho é o pai da filosofia cristã. Foi o teólogo do século IV, da época da patrística, doutor da águia da igreja. E no século XVI, depois de morto vários séculos, recebeu uma homenagem àquele convento. Nomearam Santo Agostinho. E quando Martinho Lutero, que ainda não era Lutero, monge agostiniano, estava naquele convento, porque a Bíblia não era para todos. Eu e você não podíamos ter acesso à Bíblia. A Bíblia era só para os papas e para as pessoas de alto poder na sociedade. O monge agostiniano foi passando por aquele convento e ele achou uma Bíblia empoeirada. Quando ele achou uma Bíblia na frase de Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Aleluia. Aí veio a reforma espiritual. O Espírito de Deus começou a chacoalhar a Alemanha. Até mesmo João Calvino começou a também expandir pela Europa e outros mais. Martinho Lutero, ele foi um dos precursores deste evangelho. No século XVII e no século XVIII, já vou terminar, mas entenda isso aqui. A Inglaterra experimentará os maiores avivamentos que ela já experimentou, e até hoje a Inglaterra é conhecida entre nós pentecostais como a mãe dos avivamentos. Um homem vai influenciar a Inglaterra, um homem chamado John Wesley. E esse John Wesley influenciou tanto que nós pentecostais se lembramos desse John Wesley como o avivalista inglês, os avivamentos wesleyanos. A Inglaterra foi sacudida pelo John Wesley. Aí no século XVIII, na Inglaterra entrou uma coisa chamada Revolução Industrial, e os crentes começaram a se tornar carnais, começaram a pensar nas coisas destas vidas, e as mensagens eram só essa, irmão Leandro. Não tinha negócio de uma mensagem bonita, não tinha negócio de enfeitar a mensagem. Era Jesus está voltando, o céu está aguardando a igreja, e no inferno está cheio de pessoas. Os ingleses aceitavam Jesus, multidões, era um avivamento tão grande, porque o povo tinha um temor. E nós brasileiros vamos aprender isto aqui. Só que quando veio o dinheiro, porque não é pecado você ter dinheiro, mas sabe, uma das coisas que mais está acabando com as igrejas é dinheiro, é muita riqueza, é tudo para a obra, é tudo para os grandões. Aí o dinheiro entrou, a revolução industrial acabou aquele avivamento. Aí agora um outro país vai entrar na história, um país chamado Estados Unidos, e um outro homem vai fazer a diferença, o Dr. Carlos Finney, o advogado Carlos Finney. Se eu não estiver enganado, ele sacudiu os Estados Unidos. George A. Fields, Jonathan Edwards e muitos pregadores, e aquele rapaz que pregava pecadores na mão de um Deus
Deus irado, eram mensagens poderosas, eram mensagens que falavam do céu e do inferno. E os americanos, eles temiam ao Senhor. Os americanos, eles viram as igrejas lotarem. Se fosse hoje aqui não cabia, ficavam pessoas lá fora. Aí os americanos também mudaram as mensagens. As pessoas começaram a falar só de carro, era só profecia. O irmão chegava, Deus está me mostrando um carro na sua mão. Aí quem estava querendo o céu sofria. Alguém estava cortando a língua de quem estava falando do céu. Os Estados Unidos ficou um país frio, ficou um país morno. Guerras, tragédias aconteceram nos Estados Unidos. E até hoje os Estados Unidos sentem esse baque, sente essa dor. E ainda teve os americanos o prazer de dizer que não precisava dos Deus dos crentes, proibiram a Bíblia nas universidades. O professor disse que se uma pessoa tivesse todo o conhecimento da Bíblia, era mais importante que qualquer curso universitário. Aí veio o Brasil. O Brasil foi sacudido em 1910 pelo dois homens chamados Daniel Berg e Navig. As igrejas frias, as igrejas mornas começaram a ver um derramado do Espírito Santo. No dia 8 de agosto de 1910, no dia 8 de agosto de 1911, a Celina Albuquerque foi a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Depois de 3 dias, um irmão chamado Meduso começou a falar em línguas estranhas. Aí o Brasil foi sacudido pelo Espírito Santo. As igrejas brasileiras cresceram, mas parece que a igreja brasileira, ela está cometendo os mesmos erros, está cometendo os erros da Inglaterra. É muito materialismo e pouca unção, é muita mensagem vingativa e pouco amor, é muito pregador julgando o pregador, é muita briga entre as igrejas. Nesses últimos dias, Jesus estava falando comigo poderosamente em sonhos, e Jesus me mostrava que todas as igrejas evangélicas neste último minuto tinham que falar somente o nome dele, tinha que se unir. Se as igrejas evangélicas se unissem, o povo se converteria. E parece que a igreja brasileira não está pregando a essência. Pouco se é pregado sobre a volta de Jesus, mas quando alguém diz que Deus vai dar uma casa, agindo aquele pregador lotado. Quando um pregador agrada o pastor, ele volta, a agenda para ele é garantida. Muitos moços, e é uma coisa no púlpito, e fora do púlpito é outra coisa. Isso está acontecendo em nossos púlpitos, e Deus já está soltando o avivamento em outras nações. O Nordeste da Colômbia está experimentando grandes avivamentos. A África não tem só uma alma, 50 mil africanos se convertem para Jesus. Mas Jesus, ele ainda está no Brasil. Eu acredito que no Brasil ainda tem crente que tem compromisso com o céu. Eu acredito que aqui nesta noite tem crentes aqui que não vão se afastar por nada. Pode pregar carro, pode pregar casa, mas a maior mensagem é a mensagem da volta de Jesus. A nossa convicção não está aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos o vaso, mas Ele é o leiro. Nós somos criatura, mas Ele é o Criador. Nós somos servo, mas Ele é Senhor. Se levante agora da sua cadeira, e eu quero que você fique de pé, porque eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pelos remanescentes da casa de Deus. Eu quero orar para alguém que tem compromisso com Deus. Eu quero pregar para alguém que está firmado na rocha. Eu quero orar para alguém que não se embaraça. Eu quero orar para alguém que vai para o céu. Eu convido agora, essa irmã, uma das irmãs, só trazer um louvor enquanto